isso você precisa orar por você. Porque muitas vezes o que eu falo daqui para aí, o cara fala, pastor pregou para mim. Não é a intenção, né? Não conversei com ninguém aqui para pregar para ninguém. E eu não busquei uma meditação em Deus para falar com uma pessoa. Mas se você for atingido, amém. Mas ora pelo teu coração, porque a palavra do Senhor, ela vai cortante, né? Então, libera teu perdão aí sobre a minha vida, se a palavra for para você. Se não for, amém, glória a Deus. Mas não me condene, não me julgue, tá? Então, eu não estou fazendo pregação aqui direcionada para ninguém. Joia? Muito bem. 2025 está indo, né? Falta aí 28, 29, 30, 31. Faltam 3 dias. E o que você vai levar para 2026? Essa é a pergunta. O que você vai levar para 2026? Você cantou agora. Já vou dar uma dica para você. O que você tem que levar para 2026? Você acabou de cantar aqui agora. Você vai transitar exatamente, somente com o meu amado, Jesus. Que Ele é pleno e é o suficiente. E então, eu quero orar por você, para que você não faça comparações de 2025 com 2026. Por isso que você deve esquecer 2025. Para alguns foi traumático, para alguns foi um período muito difícil, mas você deve esquecê-lo plenamente. Porque existe uma sabedoria. E o que eu falei para vocês no início da celebração é que nós precisamos de sabedoria para viver 2026. E nós vamos precisar mergulhar nisso de uma forma muito profunda. Porque você pode causar uma confusão no teu coração e na tua alma e abalar a tua fé em fazer comparações com a estação passada, com essa que está surgindo, que para nós está surgindo, né? A igreja brasileira, ela está transitando agora, tem povos por aí que já transitou, então nós, como a nossa igreja é brasileira, nós temos um calendário e nós vamos fazer essa transição agora. Para isso existe uma sabedoria, que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás fica. Uau! Isso é uma sabedoria, e ela deve ficar assim lá para trás. Foram períodos de confusão, períodos de briga, períodos de desentendimento, períodos de falta de fé, período em que você colocou Deus na parede, né? E você o julgou, ele estava no banco dos réus, e você era aquele justo juiz, julgando ele, por que não eu? Então, esquece desses episódios e nós precisamos focar em alguma coisa juntos. E é isso que eu quero falar com você. Nós precisamos transitar para 2026, mas olhando para o mesmo lugar. Porque senão nós vamos ter essa batalha de novo e ciclos se repetindo. E nós temos poder para encerrar ciclos. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós podemos decretar que um ciclo se encerra e que coisas ficam no passado e agora tudo se faz novo. Um amém ali, outro aqui, mas tudo bem. Mas tem que acontecer. É uma verdade que precisa ser vivida. E nós falamos em Provérbios, na abertura do culto, Provérbios capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Nós vamos ter que gastar um pouco de tempo mais, né, enxugando a nossa agenda, para que a gente possamos nos aprofundar em buscar a sabedoria e entendimento para essa próxima estação. As coisas estão muito intensas e parece que se a gente não fizer um pente fino naquilo que nós vivemos, naquilo que nós fomos enganados e naquilo que nós fomos de alguma forma entorpecidos, nós precisamos nos livrar disso. Eu e você precisamos nos livrar disso. E o tempo oportuno é agora. Você tem 3 dias para dizer alguma coisa para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero deixar isso aqui nesse ano.
Eu quero deixar isso aqui nesse ciclo, e eu preciso da tua ajuda, eu preciso de ti, Espírito Santo. Mais do que nunca, eu quero dizer para você, a total dependência do Espírito Santo de Deus, ela precisa ser efetiva em 2026. Vocês precisam estar mergulhados no Espírito Santo do Senhor. E para isso você vai ter que ter uma certa dedicação. Nós vamos ter que deixar essa moleza, essa indisciplina na estação passada. Então, se tem muitas coisas que você precisa orar em arrependimento por aquilo que você viveu em 2025, e você precisa se livrar disso. Porque isso não edificou sua vida, de alguma forma foi maléfico. E se você o levar para 2026, eu quero dizer uma verdade para você. Vai ser uma porcaria o ano que vai vir. Porque se a gente não se livrar do lixo do passado, dessa estação agora, nós vamos carregar o mau cheiro, nós vamos carregar essa indisciplina, essa desobediência, essa independência para a estação seguinte. Nós vamos querer fazer a coisa acontecer. Não faça isso. Entre na dependência. Entre nesse ano na total dependência. Entre nesse ano contente. Porque se você cantou que o Senhor é a sua plenitude, Ele carrega em si tudo o que você precisa e que eu preciso. É uma verdade, não tem como. Se vocês olharem, a partir da vinda de Jesus, quando Ele começou o seu ministério, Ele começou desmistificando muitas coisas que o homem veio criando no decorrer da sua humanidade existente na terra, idolatrias. E Jesus chegou, em apenas 3 anos, Ele trouxe a ineficiência desses deuses, dessa idolatria, dessa vida enganosa. Ele trouxe tudo apontando para Ele. Se não for a partir de mim, Jesus dizendo, vocês não poderão fazer nada. Nenhum Deus, nada do que você veio com a sua cultura, e você veio trazendo, e você tomou isso como verdade, isso não vai te sustentar. E Jesus está dizendo, eu sou esse lugar. Eu sou a plenitude, aquilo que vai te levar para o tempo do fim, porque eu estarei contigo até a consumação. E não foi a sua ineficiência, foi a minha eficiência, a minha suficiência que te bastou. Nós estamos aqui por causa dele. Ou você não acredita nisso? Eu estou aqui terminando o ano por causa dele. Você pode falar para mim, eu vou pisar no tomate aqui agora, por isso que eu peço perdão, né, antes da palavra, né? Você vai falar o seguinte, eu fiz um curso de coach, o coach me trouxe até aqui. Ele me deu força, ele me deu coragem, me deu ânimo. Lá no coach eu bradei e fiz acontecer. E eu estou aqui porque eu fiz um coach. Alguns fizeram o coach e alegam que o coach te trouxe até aqui. Porque você aprendeu que você pode ser Deus de si mesmo. E eu posso fazer acontecer. Eu não preciso de ninguém. Mas alguns fizeram e ficaram frustrados. Porque nada aconteceu. Eu fui um desses. Fiz uns coaches quando eu estava no TCU. A gente era obrigado a fazer coach lá. E aí o treino não adiantava, não andava, gente. Eu fazia terminava, falei, não, legal, né? Aí eu saía de lá, fechava a porta do auditório, eu já me perdia. O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Então, para mim, foi frustrante. O TCU investiu em mim com relação a coach, não resolvi, não dei conta. E alguns de vocês podem dizer para você mesmo, não, eu fiz e valeu a pena. Tudo bem, mas eu quero dizer para você, se coloque na dependência do próprio Jesus. Ele está dizendo, sem mim nada podeis fazer. É o que basta. Então agora, você tem um lugar para chorar, você tem um lugar para espernear, não está dando certo, não está andando, Jesus me socorre, o Senhor é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Começa a ministrar a palavra à tua alma, para que ela se aquiete. Essa que é a verdade.
A palavra do Senhor é a verdade, aquilo que nos sustenta, aquilo que traz vida. Então, eu estou aqui para dizer para você algumas coisas que nós já ouvimos no decorrer dos anos, né? Vocês são tudo crente velhos, e vocês já ouviram várias palavras, mas algumas delas ainda não foram vividas na plenitude. É por isso que nós estamos ainda em dificuldades, porque nós não permitimos que a palavra se tornasse vida em nós. E aí, eu perguntei, Senhor, o que o Senhor está querendo com relação a esses 3 dias últimos agora? Eu já falei mais ou menos um pouco para vocês, deixando para trás o que fica e prosseguindo para frente. E nós precisamos de unidade, nós precisamos de unidade como igreja para viver 2026. Nós precisamos ter o mesmo entendimento, nós precisamos ter a mesma visão, nós precisamos ter no nosso coração a mesma missão. Porque se a gente não se juntar, o diabo está aí para causar divisão nas nossas vidas. E a divisão para ele enfraquece a igreja. E a igreja deixa de ter poder. E aí vai caindo um a um. E nós vemos aí a igreja continuando sendo envergonhada. Nós estamos no final de 2025. E a gente vê a igreja na mídia. O negócio não está bem. Então eu e você precisamos orar por nós mesmos, para que nós não sejamos mais uma a ir para a mídia, a cair na boca de Satanás e ser envergonhada. Nós já estamos aqui pagando um preço, porque algumas igrejas, elas fazem isso, e não fica essa mancha, não fica só lá, local, ela fica na igreja, na face da terra, ela fica desacreditada. Então, se eu e você podemos mergulhar e nos dedicar mais ao Senhor nesse período, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos continuar cumprindo a nossa missão, olhando plenamente para o Senhor. E olhando para o propósito do coração dele, olhando para a missão que ele tem para a vida da igreja, e a gente poder avançar e alegrar o coração dele. A noiva consola o noivo. Ei, a noiva consola o noivo. Ela faz coisas que alegram o coração dele. Alguém concorda com isso ou não? Eu sou essa noiva. Eu preciso alegrar o coração do meu noivo. E nesse tempo que ele está nos dando aqui, ele está nos proporcionando isso. Eu e você precisamos ter oportunidade de alegrar o coração do nosso noivo, consolar o coração do nosso noivo, e ele ter segurança. Eu voltarei. E aí? Encontrará, porventura, fé na terra? Sim, Senhor. Custe o que custar, eu estarei aqui. Viver evangelho é isso. É viver sendo afrontado, mas permanecer na palavra. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pode me arrancar o couro da cacunda, mas eu vou permanecer. E é isso que nós temos que fazer, avançar. Então a minha oração para vocês que estão aqui me ouvindo hoje é uma palavra de esperança. Eu estou aqui para trazer uma direção clara para você. Eu não sei, o assunto é muito vasto, né? A palavra de Deus é muito imensa. E quando a gente traz mais de um versículo para falar, é muita riqueza. Mas o que eu quero estimular você também é que seja um ano onde você possa meditar mais na palavra de Deus. Fazer uma leitura mais comprometida, você estar mais intenso nele. Porque se nós estamos falando de sabedoria, de entendimento, de poder viver o propósito e a missão do Senhor, nós precisamos estar realmente focados e dedicados a isso. É por isso que nós precisamos enxugar a nossa agenda. Se nós não enxugarmos a nossa agenda, nós vamos continuar sendo uma igreja fraca, que não dá conta de adorar, que não dá conta de comprometer a vida com o irmão, de dedicação, de serviço, de gostar de estar reunidos como igreja num ambiente desse, para adorar, para glorificar o nome do Senhor, alegre, saltitante, como se nada tivesse acontecendo, e não está, porque o nosso olhar está focado em Cristo Jesus, e o nosso olhar está na volta dele, na nossa esperança está na volta. É isso que tem que estar no nosso coração, e não se perder com tantos alvos, tantos propósitos, tantas coisas que queremos viver,
e nós vamos nos perder. E aí o que vai acontecer com você é que você precisa trabalhar mais para fazer o quê? Para cumprir os propósitos que você botou na sua relação, entendendo que Jesus não é o suficiente. Ele não vai me trazer alegria, Ele não vai me trazer paz, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. E aí nós vamos arrumar um emprego, 2 empregos, 3 empregos, esse emprego não está bom, esse está ruim, esse salário está pouco, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E você vai se perder. Por quê? Porque você vai ter menos de Cristo, que é o suficiente. E aí você vai ter que se completar com o quê? Com a sua ineficiência. E você vai ter que pagar um preço bem alto. E aí a família, os seus relacionamentos, eles serão penalizados. E hoje o que sobrou para nós foi as nossas famílias. Foi pai, foi mãe, foi esposa, foi marido, foi vó. Quem tem vó, né? Aproveita a sua vó. Aproveita a vida da igreja, aproveita seus irmãos, sorria mais. Eu acho que nós como igreja precisamos mudar um pouco mais. Nós carregamos a glória de Deus, nós carregamos a eficiência de Deus. E nós precisamos transbordar, nós precisamos contagiar, nós precisamos nos relacionar mais. Eu acho que como igreja, a igreja de poder, ela se relaciona mais, ela tem mais comunhão. Então vamos repensar isso, porque se você continuar com seus alvos, você vai continuar egoísta. Você vai querer focar as suas coisas e não vai querer fazer as coisas que Deus tem para te usar. Então que você seja usado como amigo de Deus. Eu falei bastante nesse ano, que sejamos usados como seus amigos e não como uma coisa. Como o Senhor usou uma rocha, como o Senhor usou um burrico para falar, mas que o Senhor possa nos usar como seus amigos. Então que você seja um instrumento cheio das verdades do Senhor, porque no abrir da sua boca, você vai gerar vida em outro, você vai trazer esperança, e não vai desgringolar as coisas, ou você é mal-humorado, você está indisposto, eu não quero, eu não estou, eu não vou, e pronto. E a igreja vai continuar experimentando a depressão, ansiedade, insatisfação, falta de contentamento. E aí nós vamos nos tornar sem possibilidade de relacionar com alguém, porque eu vou ficar na minha caverna, vou ficar debaixo do meu zimbro, vou ficar debaixo do meu pé de zimbro, né? Vou sentar ali e vou pedir a morte. Oh, Jesus! Mas o Senhor quer te animar, o Senhor quer te alegrar hoje. E Ele vai te dar uma dica, assim como Ele deu uma dica para mim. Eu já tomei uma decisão. Eu vou, ministrar ao teu coração aquilo que já veio ao meu coração, amém? Então eu só vou repetir Filipenses capítulo 3, ainda não é a palavra, tá bom? Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, do ciclo passado, e avançando para os que estão adiante, em Jesus, o Supremo Pastor, que vai à frente do seu rebanho. Então você não tem que olhar para trás, olhe para frente. Jesus, o Supremo Pastor, Ele está à sua frente. O pastor não vai atrás do rebanho, o pastor vai à frente do rebanho. Então deixe de olhar para trás e olhe na frente, que o Senhor está avançando. E eu preciso, como ovelha dele, eu preciso avançar também. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 25 diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e perseverança na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Dá mais ou menos uma frase de para-choque de caminhão, né não? De ficar olhando para ela assim, puxa vida, contém tudo aqui, olha. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aqui dá uma pregação de hora, dá para escrever um livro, mas eu só vou falar aqui en passant. Vou repetir, Tiago 1, 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, você vai precisar meditar, que traz a liberdade, a palavra liberta, e persevera na prática dessa lei, perseverar, não ser inconstante. Ei, inconstante, é de glória em glória. Não me tira daqui.
Eu estou no meu tempo de meditação, não me tira daqui, eu vou ler agora. Não, marido, minha esposa, espera aí que eu vou subir, eu vou dar uma lida, vou subir no monte, né? Vou ler, vou para o quarto, vou para o secreto, espera um pouquinho aí. Não leva ninguém, a audiência é de um só, amém? Não leva os filhos, não leva marido, não leva a esposa, não leva ninguém, é você só, a audiência de um só. Então, cada um de vocês tem que ter a sua agenda com o Senhor, amém? Perseverar nisso, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Bacana? Então, essa é a introdução. Agora vamos para a palavra, porque agora tem coisas. Amém? Sejam bem-vindos e eu vou começar agora. Tá rindo, né, Débora? Tudo bem. Foi. Vamos lá, Ezequiel capítulo 47. Eu vou fazer algumas leituras, versículo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 12. Quem não tiver a Bíblia, por favor, Bíblia na mão. Quem não tem Bíblia na mão, por favor, eu vou esperar. Dudu, Bíblia na mão, bora. Crentes, para 2025, Bíblia na mão. Eu não quero ver essas Bíblias amontoadas aqui. Pronto. Meu precioso. Mais uma. Pronto. Por favor. Ha! Bora. Eu estou olhando para vocês aqui. Não. É uma para cada um. É uma para cada um. Tama. Vou ler com meu irmão. Não, vai ler com seu irmão não. Enquanto acabar aqui, bora lá. Não é vergonhoso não, gente. A Bíblia está aqui para isso. Dudu, por favor. Bora? Tem mais. Eu vou distribuir. Não, aqui nós temos tempo. Pode levar para mais alguém se não tiver lá. Tá. Para quem? Não precisa não. Só para gente grande. Tá bom? Ai, tem mais. E eu preciso chamar, olhar aqui para você e chamar, porque eu estou vendo quem está sem Bíblia. Ele vai levar para você, né? Tudo bem. Leva lá para sua mãe Débora, tá? Não, mas tem versículo, é vivo. Cadê? Aninha e Rodrigo. Bora. Nós vamos ler. Não quero projetar nada aqui. Amém, gente? Bíblia da mulher. Essa aqui você entrega para sua esposa. Estamos aqui, para você. Pronto. Vamos lá, eu vou chamar pelo nome aqui, hein? Felipe. Cadê sua Bíblia, Felipe? Bíblia da mulher. Tem mais uma da mulher aqui. Que letra grande não, mulher. Agora você pediu. As últimas, tudo é letra pequena. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Se a gente não resgatar o manuseio desse livro, meu coração, eu fico com dificuldade de falar. Porque nós substituímos esse tesouro precioso em falar que eu vou ler no celular. Não, tudo letra pequena. Me entristece muito. É por isso que eu queria estabelecer essa nova cultura. A gente precisa voltar a carregar esse livro. A gente precisa carregar esse livro. O nosso dia a dia, nós seremos referencial quando as pessoas olharem para nós que nós temos algo a mais do que eles. Não é, eu carrego no meu coração. Cara, não é isso que eu estou dizendo. Porque a pessoa ela não vai ler o seu pensamento e falar o seguinte, esse cara aqui é crente. Pode até ser, se você carregar um sorriso no rosto, uma satisfação, uma alegria, e se a tua conversa for diferenciada, ele vai querer saber mais. Mas caso contrário, dê uma pista para ele. Eu sou crente, eu sou evangélico. Isso aqui é o meu manual. Se eu me separar dele, eu posso funcionar errado ali.
Se eu deixo o manual aqui e vou para cá, eu posso funcionar mal. Meu funcionamento vai ser meio ruim. Então, por quê? Porque, de alguma forma, sobrou um intervalozinho, pega e lê. Porque quando você chegar em casa, a rotina vai ser tão rápida que você não vai conseguir ler. Aproveita que você está só no trabalho, que você está sozinho no seu carro, que você possa meditar. Quando você chegar em casa, você chega pleno. A palavra já foi ministrada. Alguém diz amém ou não? Estou feliz porque vocês pegaram o material todinho aqui, gente. Muito feliz. Então vamos lá, Ezequiel. Abra para mim esse livro profético de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Eu vou ler o versículo 1, versículo 6, 7, 8, 9 e o 12. Ezequiel. Não fique acanhado, não fique perturbado, se você está com dificuldade de achar isso, de achar o livro, onde é que ele está, se é Novo Testamento, se é Antigo Testamento, ele está onde. Então, assim, não fique envergonhado. Que você possa manusear a espada, conforme o Senhor quer te ensinar. Então, nada melhor do que a prática. Então, quando eu digito lá no celular, cara, eu quero o livro de Ezequiel lá no Google, ele vai direto para Ezequiel. Cara, não é isso que eu quero. Porque se você tiver com o celular na mão, ele vai vibrar num momentinho. Alguém vai mandar uma mensagem para você. Alguém vai mandar um vídeo para você. Alguém vai te tomar a sua atenção e você vai tirar do livro de Ezequiel e você vai olhar a mensagem primeiro. E você atrasou. Você está atrasado. Então, o celular, que ele possa ser usado não nesse ambiente, na audiência de um só, ou nas reuniões eclesiásticas. Amém? Essa reunião onde a igreja se reúne. Bacana? Então, por isso que temos mesa. Né? Então, quer abrir a Bíblia? Bota na mesa, senta na mesa, abre a Bíblia. Bacana? Mas vamos lá. Ezequiel. Capítulo 47, versículo 1. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Versículo 6. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e um e de outro lado. Versículo 8. E então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Versículo 12. E junto ao rio, à margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Tudo isso que foi lido aqui, se eu já levar para Cristo Jesus, muda muita coisa. Eu estou lendo o Antigo Testamento. Aqui, pegando tudo isso e levando para Jesus, o que se torna verdade em Cristo Jesus, o que nós lemos? Tudo se torna verdade. Águas que curam, águas que vivificam, águas que saram, águas que fazem gerar frutos. Nós podemos ver
tudo isso que nós lemos aqui agora. Ela traz vida. Remédio. Eu vou virar minha página, porque eu estou quase acabando. Não, é sério, pastor. Eu vou mais cedo embora. Foi só eu poderia ler para vocês várias passagens no Antigo Testamento, mas eu quero dar uma pulada rápida para chegar nessa fonte, porque assim como você cantou agora, que Ele é a sua plenitude, você está dizendo que tudo está nele. Tudo que você precisa está nele. É ou não é? Quando você diz plenitude, você engloba todas as áreas da sua vida. Área espiritual, área natural, tudo que você puder imaginar na sua vida, ela se concentra em Jesus. Então, se eu pego agora essa leitura e coloco ela em Jesus, ela se torna verdade? Se torna verdade. Por quê? Eu quero ler para você, antes, Gênesis capítulo 2, do 9 ao 10. Gênesis, esse é fácil, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 9 e 10. Você está imaginando assim, irmão Ronaldo, você quer chegar aonde? Daqui a pouco você vai ver, o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Amém? A palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz o seguinte: o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio, que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. Na região do Éden nascia um rio, que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. E aí você já leu em Salmos capítulo 1, versículo 3. Vamos ver se tem alguma coisa a ver comigo e contigo agora também. Ver se eu consigo. Eu vejo Jesus, mas eu preciso me ver. Porque tudo que diz respeito a mim está na palavra do Senhor. Tudo que diz respeito a você já está definido na palavra do Senhor. Alguém diz amém aí? Amém, aleluia, glória a Deus. Eu estou na Bíblia, camarada. É verdade, eu estou na Bíblia. Sim, você está na Bíblia. Você faz parte desse livro. E aí, em Salmos, capítulo 1, versículo 3, diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Muito bem. Então, agora, eu começo a me ver. Como? Eu me vejo como uma árvore. Eu sou considerado feito uma árvore. A palavra de Deus me diz isso. Então, como que o Senhor pode alcançar a minha alma, alcançar a sua? Ele tem diversas maneiras. Ele quer convencer a mim e a você de que nós estamos na palavra dele. E ele vai usar. E quando você olha, puxa vida, ele me vê como uma árvore. Uau! Então, eu sendo uma árvore, eu preciso de quê? Eu preciso dele. Como que? Como esse rio. Eu preciso dele, porque ele é a minha fartura, a minha fonte de água. Uau! Eu sou uma árvore. Bacana. Essa palavra, ela já foi ministrada ao meu coração há muito tempo. Alguns versículos desse aqui já foi ministrado há muito tempo. Então, quando eu me vi nessa condição de ser uma árvore,
não foi o suficiente. Quando a gente se vê nisso, bacana, árvore, 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 etc e tal, mas eu não fui ministrado no ponto de ver como que essa árvore iria permanecer. Por como que ela iria permanecer. Ela não poderia depender de mim para sobreviver. Eu mesmo não poderia supri-la para ela sobreviver, para eu sobreviver. Então eu teria que me tornar dependente. Alguém teria que fazer com que eu sobrevivesse. E aí nós vamos para a plenitude. Sem ele, nada. Nós vamos perecer e nós vamos morrer. Então agora, nós começamos a ver que em Gênesis tinha um rio, tinha uma água. E essa água, ela tem um mistério. Porque essa água, ela vai correr por toda a palavra até Apocalipse. Esse rio começa em Gênesis e ele trafega por todos os livros da palavra do Senhor e vai chegar em Apocalipse. Ele não deixa de fluir. Por quê? Porque ele quer alcançar a todos. Porque ele ama a todo o homem que ele criou na face da terra. Então ele quer alcançar a mim e a você. Ele quer despertar a minha vida e a sua, porque há um rio que flui e eu preciso dele, eu preciso desta água para sobreviver. Nós estamos meio sem graça. Uma hora nós produzimos, uma hora nós não produzimos. O que está acontecendo? Onde eu estou distante de um lugar que não era para estar. Eu preciso estar à margem. Eu preciso estar no rio, no fluxo dessa água. Eu preciso estar à margem desse rio que flui de Gênesis até Apocalipse. Nós vamos ver isso. Então, nós precisamos nos readaptar ou reajustar e voltar para este lugar. Porque, senão, eu vou morrer. E o meu propósito de vida, o meu sentido de vida, ele não vai se acontecer, ele não vai realizar. Então, eu poderei passar por essa vida como alguém que não fez a diferença. E nós vamos ver que nós fomos criados para alguma coisa, com um propósito, dar fruto. Dar fruto. E como que pode uma árvore dar fruto sem água? Como é que nós podemos dar fruto sem a pessoa de Jesus como fonte? Nós somos incapazes de produzir alguma coisa, de fazer alguma coisa eficientemente sem Ele. E é por isso que nós estamos abordando hoje o termo água. Nós estamos abordando hoje o Espírito Santo do Senhor como água. E nós estamos falando da palavra do Senhor, que é como água que limpa a noiva, que santifica a noiva. Então essa água, ela purifica, essa água, ela cura, ela sara. E ela faz com que aqueles que estão na dependência dela, bebendo dela, tomando dela, frutifique o tempo todo. As folhas aproveita, a sombra aproveita, tudo nela é aproveitável. Eu e você precisamos estar nessa utilidade, neste mundo, para as pessoas. Está fazendo sentido para você isso? Eu quero ler com você o Salmos 46, versículo 4. Então nós estamos falando de um início, amém? Então nós estamos lá no início de Gênesis, agora nós estamos aqui passando pelos Salmos, nós passamos por Ezequiel, e agora nós estamos vendo que esse rio continua fluindo. E agora em Salmos, nós lemos capítulo 1, versículo 3, agora nós estamos no 46, versículo 4. A palavra do Senhor diz: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo.
há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Esse rio foi falado em Gênesis. E agora o salmista está trazendo à memória aquilo que ele precisa estar tomando para alegrar o coração de Deus. E ele ser alegre também. Porque a água, ela traz vida. Alguém diz amém ou não? A não ser que tenha alguém que não gosta de tomar banho. Né? Porque tem alguém que é inimigo do chuveiro, não gosta muito de tomar banho, toma banho amanhã, depois de amanhã, eu tomo um banho mais ou menos, e aí nós vamos ficar, de uma certa forma, né? As pessoas não querem nem ficar perto de nós, então tomar um banho só por dia, né, amor? Tem que tomar 2, toma 3 para ficar cheiroso. Então, nós precisamos de água. A água, de alguma forma, é algo que traz alegria. Quem não gosta de uma piscina? Eu não sei nadar, mas a minha tem 1,20 m, então eu gosto de entrar dentro dela. Então ali a gente, né, esquece o mundo. A gente está ali num ambiente que é muito agradável. A água é agradável. Jesus é? Jesus é? Não é a piscina, gente, é Jesus, que é a minha fonte de água. É alegria. E se eu estou nele, eu tenho que ser alegre todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Por que nós mudamos o nosso semblante? Nós temos que lembrar que eu estou plantado à margem de um rio que flui. Porque se eu esquecer disso, eu vou deixar isso e eu vou começar a viver um azedume de novo. E 2025 será a cópia para viver 2026. Jesus amado, nós estamos cansados de cara feia. É verdade ou não é verdade? É, gente, nós estamos cansados de cara feia. Parece que esse cara foi arrancado do lugar, que estava tudo bem, e agora, misericórdia, precisa voltar. E nós precisamos interceder para essa igreja, voltar para os rios, para a fonte de água. Amém? E para isso é envolvimento com o Espírito Santo. Ele é essa água, ele é esse ambiente onde tudo que ele faz transforma, cura, liberta. E eu preciso ter essa na minha mente. Se eu estou um pouco ranzinza, é sinal que eu saí um pouco da margem. Entendeu? Eu forcei uma barra, é do meu jeito. Eu quero ser assim, e eu sou assim. Não tem como. Na margem ali, na beira desse rio, tudo muda, tudo transforma. E a gente precisa disso. Nós precisamos gerar, nós somos chamados como árvores, amém? E eu preciso gerar fruto. E nós estamos falhando na geração de fruto. Alguém concorda ou não? Daqui a pouco nós chegamos lá. Amém? Então vamos lá para João, capítulo 15. Então agora, eu quero dizer para você, mostrar para você, o que agora Jesus está dizendo. Ele vai falar de coisas que a estação ela proporciona. A estação, o fruto só vai amadurecer passando por intempéries, amém? Um dia faz sol, um dia faz chuva, um dia tem vento, amém? E um negócio sopra para lá, sopra para cá, tem sol demais, e o negócio está difícil demais, mas o mistério é permanecer aonde? No curso do rio, nas águas que fluem do trono. Então eu preciso permanecer. Então as intempéries, elas podem acontecer, podem surgir dificuldades. Os relacionamentos, eles proporcionam o quê? O amadurecimento do fruto. Ei, os relacionamentos proporcionam o amadurecimento do fruto. O fruto não é uma obra acabada. Simplesmente ela surge do nada, pá! Não é, ela depende de uma disciplina, ela é submetida a intempéries, no meio das dificuldades, o fruto vai
permanecer e vai amadurecer. O fruto da paciência, da perseverança, ele só vai amadurecer se eu permanecer no fluxo das águas que fluem do trono de Deus. A fonte que permanece, e esse fruto vai amadurecer. Vamos lá. Só que agora nós vamos ler aqui, João, a partir do capítulo 15. João, capítulo 15. Do versículo 1 ao 6, amém? Vamos lá? João, capítulo 15, versículo 1 ao 6. Eu sou a videira verdadeira. Jesus está se comparando a quê? A uma árvore, não é? Ou não? Então por que eu não sou uma árvore? Né, Joyce? Eu sou uma árvore. E aí Jesus se coloca, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Mas, gente, olha aí, as intempéries. Não dá fruto, corta. Deu fruto, corta. Mas que negócio é esse? São essas algumas coisas que nós passamos. São algumas dificuldades, algum lugar de ferida foi proporcionado a nós, feridas. Algum irmão feriu a você, feriu a mim, entristeceu a você, entristeceu a mim, fez alguma coisa. Mas, se eu permaneço no fluxo do rio, a palavra do Senhor Jesus vai dizer agora que se você permanece, mesmo sendo cortado, mesmo sofrendo podas, alguém chega e limita você. Você não pode rir, você não pode chorar, você não pode isso, você não pode aquilo, e você endoida. E aí eu vou morrer, eu prefiro morrer. Não. Se você está na fonte, o que você sofreu vai proporcionar vida em abundância. Você vai frutificar numa proporção bem diferente da anterior. Vai continuar produzindo fruto, mas muito mais. Se a gente fala de 9 frutos, na estação passada você produziu 1. Amém? Bondade. Uau, bacana. Agora você vai sofrer uma poda. Alguém vai chegar em você, vai desacreditar de você, não vai gostar de você, e não vai você, e você, como? Você produziu um fruto, esse você não vai perdê-lo, apesar das afrontas, apesar dos sofrimentos que você passou, esse fruto, ele vai para a estação seguinte. E na estação seguinte, o fluxo vai continuar fluindo, e agora você, águas abundantes, você sofreu um dano, mas você não desistiu, você vai perseverar, a bondade vai permanecer, você vai continuar produzindo bondade, apesar de. E agora vem outro, paz. Essa estação agora produzindo mais um. Eu fui podado, sofri um dano, mas eu vou continuar produzindo. Amém, glória a Deus. Então nós vamos agora para a próxima estação. Você já não está com 2. Uou, você já está produzindo 2 e você não vai desistir de produzi-lo por causa do dano que você sofreu. A palavra do Senhor continua. Versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês como fonte. Eu sou a fonte que vai fazer com que você produza a plenitude do fruto do Espírito, porque você é Espírito. E eu não negocio, você em mim produzirá mais a cada estação.
Alguém diz amém aí ou não? Um amém. Parece que vocês não estão prestando atenção. Pode dizer amém, aleluia. Eu estou nessa, é para mim. Aleluia, eu vou para a próxima. Ei, vou segurar. Eu vou continuar. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, na fonte, tomando água da fonte. Ele está dizendo, sem mim, inútil você é. Vocês também podem dar frutos, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então ele está dizendo que eu sou a fonte de água. Se tirar de mim, você está sem a água. Você então desidrata e seca. O Senhor está dizendo, eu sou a fonte, eu sou a água que limpa, cura, transforma. Eu sou a água que traz alegria, eu sou a água. Sem mim, nada você pode produzir. Seremos mais alegres em 2026, amém? Uau! Então agora já estou com 2 frutos, eu vou para a estação seguinte, agora, custe o que custar, o sorriso no meu beiço vai acontecer. Tá ruim? Sorria. Tá péssimo? Tá bom demais? Não interessa. Meus dentes estão à mostra. Fuligem de fumaça de ônibus, vai estar com os dentes pretos, sorri indo, sorri voltando, leva uma bronca, estou sorrindo, eu sou exortado, eu estou rindo, porque eu não vou desistir. A minha alegria, ela não está ligada a homem, ou a desaprovação, a minha alegria está no pleno Cristo Jesus. Uau! Então já estou com 3. Tem mais alguns, mas eu preciso permanecer. Agora, a permanência, ela requer disciplina. Ela não acontece do nada. Então, eu preciso ir para a fonte. Eu preciso brigar e lutar, porque a tendência de me tirarem desse lugar e eu perder aquilo que eu produzia na estação passada, ela se perde. E eu simplesmente desisto do fruto, eu jogo fora, eu não quero saber disso, eu rejeito, eu renuncio o fruto da bondade, eu renuncio o fruto da alegria, eu renuncio o fruto da perseverança, eu desisto. Você precisa morrer por completo e nascer de novo, porque para voltar a produzir, precisa morrer e ser enxertado. Então agora enxertado de novo, na onde? Na fonte de água, do rio de Deus, daquilo que faz, que produza, volte a produzir. Então, vamos lá. Amém? Então tudo se concentrou em Jesus. Então nós podemos ver Jesus passando, não sei se vocês se lembram, eu não vou ler, mas eu vou só citar. Vocês lembram do poço de Jacó? A samaritana no poço de Jacó, ela colhendo água natural. E o Senhor diz, você precisa de Moá, água eterna, perene, a fonte. Ele estava levando a samaritana para uma fonte perene. Se ela quisesse ter vida, o que ela estava tomando do natural, o Senhor então Jesus começa a desmistificar, tirar a eficiência do natural e levando para si, eu sou a fonte. Tira os seus olhos disso, que é por pouco tempo e você vai precisar de mais, e você vai se cansar. Venha para mim a plenitude.
Alguém consegue entender isso ou não? Amém? Então ele começa a tirar os seus olhos do natural. Não busque no natural, busque em mim, que eu estou fluindo desde Gênesis, desde a criação. Eu fluo, eu sou eu. Não ore para isso, ore para mim. Eu sou a fonte, eu sou a água viva que traz vida, vivifica e faz frutificar. Traz alegria, traz força, traz ânimo. Uau! E aí agora nós vamos para outro poço. É um poço, não é um poço. É um poço. Onde estava um paraplégico, lutando ali, da beirada de um poço, e um anjo descia, vez ou outra, e agitava aquela água, e naquela agitação era para cura. E aí Jesus chega na beirada daquele poço. Eu cheguei. Mais uma vez ele está dizendo, tira o olho do natural, eu estou aqui. Levanta e anda. Você não precisa das coisas naturais, você precisa de Moá, que sou a sua plenitude. Você está cantando, você é a minha plenitude. E o Senhor está na batalha, o Espírito Santo está numa batalha de nos convencer. Tira o olho do natural e chega Jesus e diz para os homens que estão andando com Ele, desmistificando: não olha para esse lugar, não olha para isso, isso não é eficiente, isso demanda um esforço. Apesar de que para ir para Jesus, a gente acha que é pesado, é melhor estar na beira de um poço, esperando o anjo mexer com as águas, e eu atropelar todo mundo egoisticamente, ir para dentro daquela água e buscar a minha cura. Não é assim. E Jesus disse: ei, comigo tem disciplina também. Não é um oba-oba, você não vai vir a mim buscar um trem que você não falou nada comigo, você não esteve comigo, e agora você quer? Então tem disciplina também. A gente acha que é mole. Não, vou virar crente e tudo vai acontecer. Não. Então fica no mundo e continua batalhando o que você tem que fazer. Quebrando cabeça e buscando, atropelando todo mundo, egoisticamente, não gostando de gente, e você vai fazer acontecer? Amém, vai. A custa de quem? A custa de gente, que você vai pisar em cima dela para fazer as coisas. Ou você pode vir para Cristo Jesus, e Ele se tornar pleno para você, e você olhar para Ele totalmente dependente, solto nas rédeas daquilo que Ele quer fazer. A vontade dEle é soberana, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e eu me submeto a Ele, pronto, e eu me rendo. Então a dependência dEle é muito melhor, mas custa disciplina. Nós queremos ver as coisas acontecendo na vida do crente. Eu congrego uma vez por semana, eu vou no domingo. Só tem uma dívida comigo. Eu fui domingo. Sério, gente. Nós chegamos para Deus, eu fui domingo. O mês todinho, eu fui os 4 domingos. E o Senhor está me devendo. Loucura. Não vai ser assim. Se você quer viver mundo, você está debaixo de um regime. Que se você disser não, você está fora. E você vai se submeter. Olha, aqui funciona assim. Bacana? Aqui o negócio é roubar, matar e destruir. Está dentro? Estou dentro. O regime é duro. E agora acha que a gente vir à igreja, nós temos direito de botar o Senhor no banco dos réus como devedor. Demanda disciplina. Amém? Então vai demandar um pouco. Por isso que eu estou falando um pouco da agenda sua. Amém? Bem, então falei do poço de Jacó, né? E falei, os versículos estão aqui, João capítulo 5 e Salmos capítulo 23. Por fim, eu quero ler agora, então, observa a cena, o início, o meio e o fim. Nós vamos agora para o fim. Amém?
Então nós vimos um rio que flui do trono, que está lá em Gênesis, no jardim, e aí ele vem correndo, e aí ele chega em Cristo Jesus, e Jesus mostra para o povo, para os discípulos, e mostra para a igreja hoje, que ele é água, que ele é a fonte, que tudo faz, que tudo transforma. Eu quero ler para você que a palavra em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida. Esse homem, espiritualmente, ele foi levado para o jardim. Observa o que ele está vendo. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Esse rio flui, e ele continua fluindo. E agora eu, como uma corça, com uma sede tremenda, eu corro para buscar essas fontes de água. Lembra? Como a corça anseia por água, ela corre. Ela vai ter um esforço sobrenatural para permanecer, para estar nesse lugar e permanecer nesse lugar. O que eu e você temos que fazer nesses últimos dias é nos reprogramar, correr para este lugar, pensar sobre isso, porque você precisa pensar se você quer estar nesse lugar ou não em 2026. Ou seja, se você quer estar nesse lugar a partir de hoje. Não é para 2026, é você sair desse lugar convicto, eu quero estar neste lugar. E hoje começa a minha peregrinação em buscar essa fonte perene. Alguém diz, obrigado, amor. Obrigado por me ajudar, obrigado por me ajudar. Olhando para esse rio que flui, há esperança para a árvore, que se for cortada, sofrer um dano, ainda ela vai se renovar, e não cessarão os seus renovos. Então, não saia daqui desanimado. Eu não estou dizendo que você não produziu fruto nessa estação. Não estou aqui para dizer isso. Só estou dizendo que a plenitude do fruto ainda, ela não está totalizada na sua vida e nem na minha. Nós continuamos nessa busca, como o apóstolo Paulo disse, eu permaneço, eu esqueço do que ficou para trás, eu trago as verdades que eu vivi, eu permaneço com ela, eu não negocio ela e vou para a próxima estação. Então, eu não estou dizendo aqui para você deletar tudo. Calma, já foi dito para você, tá bom? Então, você sofreu um dano, sofreu esse processo que você passou, amém, não estou com problema, mas eu vou permanecer. Então, aquilo que eu produzi nesse ano, eu honro a sua vida, eu glorifico a sua vida. Seja a fidelidade, seja a mansidão. Opa, começou a mexer. Espera, pastor, ainda não cheguei lá. Seja a alegria, seja a benignidade, a bondade, a gentileza. Você deixou de ser ogro, agora você é gentil, brigadinho, brigadão, lhe amo, amém? Muitos filhos precisam receber isso.
Eu vejo aqui que tem muitos filhos que precisam receber isso. Amém? Ser grato. Amém? Chegar para papai e mamãe e com alegria e dizer: papai, obrigado, mamãe, obrigado. Então, a criança que ainda não é independente financeira, ou seja, se ela não se tornou ainda dependente da fonte, que é Jesus Cristo, ele precisa ser grato ao ramo, que é quem? O pai e a mãe. O pai e a mãe é ramo, e eu preciso ser grato ao ramo. Então, o fruto da bondade, o fruto da gentileza, ela precisa se frutificar rápido. Então, o jovem, a criança que está aqui ainda, está na dependência de papai e mamãe, ele precisa buscar isso com maior velocidade do mundo. Bota os seus 2 pés dentro d'água e diz: Senhor, gera em mim o fruto da bondade, o fruto da mansidão. Amém? E o jovem, eu quero dizer para você, você tem um fruto que buscar. Talvez muitos de vocês ainda não acessaram, jovens. Os jovens maduros que estão com 20, 30, né? Está nessa idade, pá de cá, pá de lá. Então você precisa correr para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou agora aqui nos meus 2 pés dentro d'água e flui em mim, me santifica, me purifica, me vivifica e me produza. Eu quero o fruto da temperança. Vou traduzir para você o que é temperança. Domínio sobre os desejos e paixões, apetites sexuais. Uau! A árvore dá esse fruto? Vou tirar meus 2 pés. Eu quero permanecer onde eu estou, meus desejos, minhas vontades, meus apetites sexuais. Ei, muitas vezes nós lemos o fruto e nós não conseguimos discernir que fruto que é. Amor, paz, mansidão, a gente só olha para isso. Não tem outro fruto? Não tem não. Então vou viver minha vida relaxadamente e vou viver me expondo, eu vou viver buscando os meus prazeres, os meus deleites. Então a temperança é quem domina os desejos e paixões, os apetites sexuais. Aquieta e sabei que eu sou o teu marido. Jesus diz isso. Alguém já leu? Eu sou o teu marido, eu sou o teu criador, eu sou o teu marido. A palavra de Deus diz isso. Ei, para que esse desenfreamento? Para que esse apetite sexual, olhando para outras coisas, sendo programado para outras coisas? Ei, ele é pleno. Se ele é pleno, ele é o teu marido. Uau, é mesmo? Então esse ano eu vou buscar, Senhor, águas, eu quero água, Senhor, me mergulha dentro da água, Senhor, eu quero sumir, eu quero ser alguém que alegra o teu coração, gerando frutos. Oh, Senhor, a ovelha de Jesus, sumiu totalmente dependente, mergulhada nas águas, e aqui permanecerei, Senhor. Não tire de mim, não me tire daqui, Senhor, pois eu morrerei. É verdade ou não? Alguém viu ou alguém não viu o que eu fiz? Vou fazer de novo. Isso aqui é uma ovelha. É uma ovelha. Eu e você. Amém? Com apetite desenfreado, não é manso, não é bom, mas você chegou à conclusão de que você precisa das águas, da fonte de água. E nós somos como peixes, amém, gente? Se veja como um peixe também, tira da água. Se o Senhor está dizendo que Ele é um rio, que Ele é uma fonte de água, e Ele diz que dentro de você fluirão rios, então a partir de você, você será usado, mas para ser usado como fonte, fluindo como rios, você tem que estar onde? Na fonte. Tu não é fonte. Se tira de lá, vira meleca. Então agora eu preciso de quê? Senhor, hoje eu decido, como ovelha de Jesus Cristo de Nazaré, eu errei, eu falhei na estação passada, seja filho, seja filha,
Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adolescente. Opte hoje, Senhor, não me tire daqui, que eu vou morrer. Amém? Pastor Ronaldo entregou o recado. Amém? Que Deus seja glorificado, Deus seja exaltado na sua vida e na minha vida. Amém? E agora? O que você vai fazer? E cadê os cantores? Égua, velho, não tem cantor. Olha, estava tão concentrado na minha palavra, olha, na palavra de Deus. Na minha não, na palavra de Deus. Vamos molhar aqui um pouquinho, o pessoal quer orar. E aí eu quero que você elabore aí uma canção e nós vamos orar. Você precisa fazer sua oração de arrependimento e dizer: Senhor, eu me descuidei. Sim, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu não te vi como essa fonte. Essa palavra, ela se perdeu. Eu quero te pedir perdão agora. Eu quero voltar para isso. Porque a tua promessa é que eu seja como essa árvore produzindo fruto. Independente da estação, ela produz o tempo todo. E que eu seja essa árvore, Senhor, que exalta e glorifica o teu nome, produzindo fruto que agrada o teu coração. Nós precisamos fazer esse tipo de oração. Eu queria que você fizesse isso. Não é simplesmente, nós vimos lá no Salmos 23, você já leu lá, enquanto os adoradores aqui preparam. Você já viu lá no Salmo 23, águas tranquilas? Ei, o Senhor está dizendo, nós oramos assim: Senhor, me leva para as águas tranquilas, águas de descanso. Para quê? Para nada. Tem um fim, tem um propósito nisso. Salmo 23 não é simplesmente essa bonança, um alívio, me tira desse mundo, me tira dessa agitação, me leva para as tuas águas tranquilas, Senhor, Senhor. Não é isso. É para você gerar algo. O Senhor está te levando para um lugar para você gerar alguma coisa. Os ambientes de Deus é sempre com o propósito de gerar alguma coisa. Me leva para as águas tranquilas. Nós já falamos isso. Então, entenda que todo ambiente que você for, todo ambiente que você está, você nunca esteja desconectado do rio que corre do trono de Deus. O nome dele é Jesus. Eu sou a fonte. Eu sou água viva. Quem dela beber, jamais terá sede. E você se tornará uma fonte, como eu sou para você. Você se tornará uma fonte para outros. Ei, se você se torna uma fonte, você é alguém que carrega. Você produz um fruto. E as pessoas vão querer olhar para você e ver que você é amorosa, que você é amoroso, que você é alegre, que você é alguém que transmite paz, você é pacificador. Você é pacificador. Você é tolerante, você é perseverante, você é bom, moralmente você é bom, você é íntegro. Você é gentil, você é fiel, você é leal. Ei, você é humilde. Esse ambiente envolvido de total dependência do Senhor, como fonte que faz gerar fruto, que faz gerar tudo isso aqui. Ei, é só Ele que pode fazer. Mas vai requerer de você uma disciplina, permanecer. Não vire olhando para 2025 fazendo comparações. Não olhe para a vida do teu irmão fazendo comparações com a sua. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe para a fonte. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a fonte. Eu sou a água. E o Senhor quer nos santificar. Essa água purifica. Ei, essa água purifica.
Essa água cura. Você duvida disso? Não, não. Águas que curam, águas que saram. Fecha teus olhos. Pode ficar de olhos fechados. Eu quero convocar você a ficar de olho fechado. Você ficar em pé, olho fechado. Eu quero que você faça uma oração por você. Senhor, o que eu recebi hoje, não quero brincar com isso. Eu não quero brincar com isso. Eu tomo isso como uma verdade sobre a minha vida. Preciso das tuas águas. Gera em mim vida. Renova, Senhor. Me renova, me vivifica. Que teu Santo Espírito, as tuas águas me envolvam, por cima, por baixo, pelo lado direito, lado esquerdo, pela frente e pela trás, Senhor, atrás. Me envolva na sua plenitude com as tuas águas, Senhor. Senhor, me faz fértil. Senhor, eu declaro totalmente banido da minha vida a esterilidade. A esterilidade é banida em o nome de Jesus. Sou fértil. Me purifica, Senhor. Me traz a alegria da salvação. Alegria, 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 alegria. Eu fui gerado para um propósito, Senhor. Eu sou alegre porque algo aconteceu na minha vida. A salvação veio. Senhor, alegria da salvação, águas que saram, águas que purificam, águas que curam. Ei! Quero mais buscar em outras fontes. Nos perdoa, Senhor, como seja. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Eu quero mais buscar em outras fontes. Eu quero dizer para você que está aí fora, me ouvindo. Você precisa realmente fazer uma oração de arrependimento, abrir a tua boca. Com a boca fechada, o Senhor não vai ler o seu pensamento aí. O Senhor precisa te ouvir. Que você, de uma forma, o negligenciou como fonte. Como aquele que poderia ter feito muito mais. E você o impediu de fazê-lo. Você precisa abrir a sua boca. Não dá para ele ler seu pensamento agora. O arrependimento é abrir a boca e dizer: contra ti eu pequei. Contra ti tão somente eu pequei. Deixei. Fui infértil. Eu não gerei nada. Eu não alcancei nada, Senhor. Eu me sinto frustrado. Não avancei. Eu queria ter feito mais e não o fiz. Quero te pedir perdão por isso. Você vai orar aí? Eu vou esperar mais um pouquinho. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu
crendo que você vai orar. Sabe que dia? Eu acho que você colocou isso na sua agenda aí. A próxima chuva que cair, próximo dia agora, que começar a chover, eu estou acreditando que você fez um compromisso com Deus. Você vai para debaixo dessa chuva. Orar, sem uma sombrinha. Você vai se deixar molhar. Amém. E você vai orar ao Senhor e dizer: Senhor, nessa estação, eu quero alegrar a Ti com o Aleluia. fruto que eu irei produzir em abundância, porque eu volto para Ti como minha fonte. Eu estou acreditando nisso. Amém? Vamos ficar de pé. Deixa chover, deixa a chuva molhar. Amém? Um momento profético. Seja um momento profético entre Deus. Seja um tempo fantástico na minha vida e na sua, em 2026. Eu declaro sobre a sua vida. Eu empurro de modo espiritual que você vai para 2026 conectado à fonte de vida, águas que curam, águas que libertam, águas que purificam. É. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Limpa, Senhor, é de dentro para fora. Eu quero É de dentro para fora, Senhor. Eu quero beber da tua fonte. Sim, Ele é a fonte. Fonte de água. É. O nome dele é Jesus. Quero beber Vamos lá, igreja. do teu rio, Igreja que tem sede. Senhor. Ela não tem fome, ela tem Sacia sede. minha sede, lava o meu interior. Sim. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. É. Tudo novo, Senhor. Tudo novo, Senhor. Uma estação nova. Rio, Senhor. Sim. Tu és a fonte, Senhor. És o rio, Senhor. Amém? Você consegue dar um aleluia e glória a Deus aí? Aleluia! Você está feliz? Você está feliz? Glória a Deus! Só é feliz aquele que está conectado em Jesus. Amém? Eu vou perguntar, você está feliz? Amém! Eita glória! Amém. Aleluia! Pode acender as luzes, por favor. Muito bem. Obrigado por estarem aqui. Que Deus abençoe vocês. Seja uma jornada de muita alegria. E a gente vai se ver à margem desse rio que flui do trono de Deus. Amém? Aleluia. A gente vai se encontrar aí nesse rio. Senhor, a Ti rendemos toda a honra, glória e todo o louvor. Tua bondade tem nos alcançado, a Tua misericórdia tem nos alcançado. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que o Senhor continue a nos atrair, a nos chamar para Ti. Nós somos felizes por isso. Encerramos um ano abastado, alegres, felizes, Senhor. Felizes, sim. Nós podemos dizer porque nós temos a Ti, que é a nossa alegria, a nossa fonte de alegria.
nós dizemos a Ti, obrigado por esse dia. Obrigado por essa reunião, Senhor. Por esse último domingo do mês. Por esse último domingo do ano. E nós Te adoramos, exaltamos e glorificamos a Ti como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Rei, como nosso amigo. Amém, igreja? Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce companhia e consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a minha vida, seja sobre a sua vida. Com toda a alegria nós dizemos Amém. com toda a alegria nós dizemos Amém. melhorou. Vão em paz, que o Senhor abençoe a vocês. Quem eu não vê, feliz ano novo, abençoado ano novo. Amém. Amém. Você que pegou a Bíblia, retorne ela aqui para o palco, por favor. Amém. Não saia correndo, a gente quer dar um abraço em vocês. Amém. Aquele casal lá. Quem vai cantar aqui? Triste, triste.